Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 185. Um balanço dos 30 anos do Fundo Ecos. E nesse episódio eu conversei com o Rodrigo Noleto, coordenador do programa Iniciativas Comunitárias do ISPN, que gere o Fundo Ecos, fundo este que recém completou 30 anos de atuação. O Rodrigo, assim como eu, vivemos em Brasília e gravamos essa conversa no início de outubro, antes ainda dos sinais das primeiras chuvas. Então a gente estava sofrendo aqui com a seca e com o calor extremo. O ISPN é membro da Rede Como A, mas o papo aqui não é parte da collab que a gente fez. Aliás, se você não escutou a collab, volta aí no seu feed que você vai encontrar. A ideia da conversa é celebrar, fazer um balanço desses 30 anos do Fundo Ecos, né? E além do Rodrigo fazer esse balanço do próprio fundo, das quase 1.000 iniciativas já apoiadas e dos mais de 25 milhões de dólares já alocados esses vários projetos, a gente também fez um pouco um balanço dos desafios, né, de seguir captando recursos, dos desafios de receber um volume bastante grande de projetos e, infelizmente, não dar conta de financiar todos que chegam. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E o Rodrigo deu alguns exemplos de projetos já apoiados pelo fundo, como, né, para citar um exemplo, a Central do Cerrado, link na descrição, recomendo muito. Falamos de produtos, né, da sociobiodiversidade e por que eles não utilizam a expressão da moda, entre aspas, né, a tal da bioeconomia. Escuta aí para você entender. Aliás, se você ainda não provou a castanha de baru, produto típico aqui do Cerrado, recomendo muito. Vai se surpreender, viu? Que belo produto da sociobiodiversidade. Bom, e não só ele fez aqui um balanço do Fundo Ecos, mas também de como o bioma cerrado foi ganhando mais relevância em termos de iniciativas visando a sua conservação, iniciativas da sociedade civil, iniciativas do setor privado, iniciativas do poder público, enfim. Ainda que a gente necessite de mais musculatura, né, no apoio à conservação do cerrado, muita coisa mudou nesses 30 anos desde a criação do Fundo Ecos. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está na descrição e veja como contribuir. E eu agradeço demais às pessoas iluminadas que estão fazendo esse trabalho parar de pé. Muito, muito obrigado. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Rodrigo pelo papo e aos colegas do ISPN e do Fundo Ecos. E também parabenizar pelos 30 anos, né, do fundo, uma iniciativa incrível. E, obviamente, escutar o Rodrigo aí nesse balanço bastante rico que ele fez aqui no papo. Então é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. De um ouvido discreto, amor, descolando a pele do... Fala, Rodrigo, seja super bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Rodrigo? Seja bem-vindo. Oi, Fábio, obrigado pelo convite, estar participando aqui, né? Eu sou o Rodrigo Noleto, venho lá do Maranhão, tenho formação aqui na UNB, Engenharia Florestal. Já passei por alguns órgãos governamentais, Ministério do Meio Ambiente, MDA, e trabalho no ISPN já há quase 14 anos. Um pouco mais de 14 anos, vai chegar aos 15 no próximo ano, né? E aqui eu coordeno um programa, que é o Programa Iniciativas Comunitárias, que gere um fundo, o Fundo Ecos. O Fundo Ecos que fez 30 anos esse ano também, né? Então, aqui é um caminho que a gente está trilhando, né? Na perspectiva sempre de apoiar as organizações comunitárias, né? Assim, né? Do Cerrado, da Amazônia, parte da Amazônia e também da Caatinga. Bom, e o ISPN tem sede em Brasília, então nós dois estamos gravando direto de Brasília, da seca extrema, correto?
Exato, estamos sofrendo com isso, né, cara? Essas mudanças climáticas que estão agora aprofundando, acho que todo esse sofrimento que uma população inteira sofre com isso, né? Com Então, certeza. E, em cara, razão da nossa existência também no mundo, né? sem Nós que dúvida, provocamos isso, né? sem dúvida. Você citou aí o Fundo Ex fazendo 30 anos. Queria que você fizesse um balanço, a motivação da criação lá atrás e o balanço desses 30 anos de fundo. Vocês devem ter financiado muitas coisas. Dá um resumo aí pra gente. O Fundo Ecos, agora que se chama Fundo Ecos, né, Fábio? Ele iniciou a partir de uma visão aí lá na Eco 92 de criação de um programa mundial. Era o Small Grants Program, que foi criado no âmbito do GEF, do Fundo Global para o Meio Ambiente, né? Então, lá na Eco 92, eles criaram esse grande programa, acho que para 15 países inicialmente, né? E o Brasil foi o único que uma ONG foi selecionada para executar em parceria com o PNUD. Então, a gente era o responsável pela execução, junto com o PNUD, para iniciar essa fase experimental no Brasil, né? E foi muito bom. A gente, na época, foi selecionado o bioma Cerrado, que era um bioma que praticamente esquecido das políticas públicas também, né? Então, das iniciativas de conservação, muito mais, né? E era um bioma que estava destinado realmente para ser aí o celeiro realmente do país e do mundo, né? Então, quer dizer, a conservação para essas áreas era algo que nem se pensava naquela época. E esse grupo de ONGs, junto com o PNUD, né, decidiu, não, vamos então iniciar um serviço de proteção, né, também apoiando as organizações comunitárias, né, para ver se essas organizações comunitárias, empoderadas, fortalecidas, conseguiriam também reverter, ou então pelo menos dar ali fazer uma contraofensiva, né, na destruição que acontecia no bioma, né? E o fundo, assim, na época um programa ainda, né, era chamado Programa de Pequenos Projetos no Brasil, né? Depois ganhou o sufixo ECOS, né? Programa de Pequenos Projetos Ecossociais. Isso foi, né, aos poucos mudando, né, ao longo do tempo, e ele foi crescendo também na sua atuação para os outros biomas, né? Os biomas vizinhos ali, que se encontrava com a Amazônia, que se encontrava também com a Caatinga, ali parte do Pantanal, né? E esse fundo também cresceu em volume de recursos com outros doadores, né? Então, não só o GEF, mas veio o Fundo Amazônia, veio o ZAID, fundos privados também. A gente teve recursos da Laudes Foundation, que era um antigo Instituto CIA, para projetos específicos no norte de Minas, para algodão, né? Então, quer dizer, a gente teve o ZAID, falei do ZAID, né? União Europeia. Então, vários outros fundos internacionais, organizações internacionais, organismos internacionais de cooperação, né, começaram a acreditar também nesse fundo, né? E a gente, né, foi ampliando a sua área de atuação, né? A gente chegou nesse ano em 980 apoios diretos a projetos. Esse ano, que eu te falei, né, que a gente lançou 3 editais, vamos chegar em mais de 1.000 projetos apoiados, né? É um volume realmente expressivo. Fazendo a conta em dólar, né, porque a gente tem que ter essa variação do dólar, são mais de 25 milhões de dólares apoiados até hoje, né, ao longo desses 39 editais. A gente lançou essa semana mais 2 com projetos da USAID para comunidades indígenas, né? Então a gente já está no 43º edital, né, lançado. Então, quer dizer, é um volume cada vez maior de recursos, de apoios, né, que a gente vem recebendo aí. E principalmente para organizações comunitárias do meio rural, povos indígenas, comunidades tradicionais, né? E agora também com foco muito grande que a gente vem fazendo em empreendimentos econômicos de mulheres e jovens no contexto da educação rural contextualizada, que é aquelas casas família agrícola, escolas familiar rural, né? Cara, incrível. Pô, vocês vão passar a marca de 1.000 projetos apoiados. Dá um ou dois exemplos de projetos que te vêm à cabeça como exemplos interessantes da gente compartilhar com a audiência.
Fábio, são muitos. Assim, ó, tem até medo da gente ficar citando alguns, mas a gente já apoiou no norte de Minas, por exemplo, toda a cadeia do Piqui. Os primeiros projetos de Baru, que hoje é uma das castanhas que tem um potencial enorme, está entrando em mercados aí dos Estados Unidos pela Central do Cerrado, né? A Central do Cerrado ela foi criada com recursos do PPP Ecos. Na verdade, a Central do Cerrado ela foi criada para atender a demanda das organizações comunitárias que eram projetos do PPP Ecos e não conseguiam chegar no mercado, né? Tinham essa dificuldade, essa barreira do mercado, né? São pessoas que estão no meio rural e não conhecem tudo que, né, precisa para você colocar um produto no mercado realmente com as qualidades e tudo, que eles, né, rótulo, né, e tudo mais que se precisa, né? Então, a Central do Cerrado foi criada justamente para esse grupo de projetos PPP Ecos, né, para começar realmente a ter um fluxo maior no mercado, né? Isso aconteceu e expandiu. Hoje, a Central do Cerrado tem aí, sei lá, 30 organizações, não são só do Fundo Ecos, né, mas são outras organizações do Cerrado, da Caatinga e de outros biomas. Eles estão chamando até agora de Central da Sociobiodiversidade, né? Central da Sociobio. Não sei se vocês conhecem a Central, mas dê uma olhada no site aí da Central do Cerrado, que é bem interessante. Link Mas na assim, descrição. aqui então no DF, alguns projetos, no norte de Minas, aqui no Goiás também, os Calunga aqui na fronteira do Goiás com o Tocantins, são vários projetos com eles também. No Maranhão, no Tocantins, no Bico do Papagaio, ali em Alta Floresta, ali, né, que eu falo ali, em Alta Floresta, no Mato Grosso. Quer dizer, tem todo um território entre Cerrado, parte da Amazônia e na Caatinga, né, que já foi realmente organizações que receberam projetos, desde para apoiar essa parte mais produtiva, né, de beneficiamento de produtos, até também a parte de conservação, né, dos recursos naturais, que a gente promove muito por meio desses pequenos projetos. Me faz vir morar. Teu peito é mais que um Cara, e quando você estava falando do início, bom, 30 anos de Fundo Ecos, nós voltamos lá em 94, e naquela altura, você falou no início, o Cerrado era, entre aspas, um patinho feio. Hoje ele já não é. Sim, ele ganhou um certo terreno, mas ele ainda é um dos biomas que dispõe de menos apoio, recurso, investimentos, etc. Acho que ele rivaliza ali com a Caatinga. Talvez a Caatinga e ele fiquem na lanterna, assim, de apoio, de investimento. Queria te ouvir, o que mudou nesses 30 anos em relação especificamente ao bioma Cerrado? Olha, Fábio, eu acho que mudou um pouco a percepção das organizações, porque Rede Cerrado ela foi criada nesse período, né? E outras organizações elas foram fortalecidas, o CA no norte de Minas, né? Então o próprio ESPN, a gente era, quando eu cheguei em 2010 aqui, nós éramos 12 pessoas, hoje são quase 100 no ESPN. Então, e o ESPN ele é uma instituição que tem um foco grande no Cerrado, né? Outras organizações elas também tiveram, acho que começaram a desenvolver mais assim, atividades, né, com organizações comunitárias do Cerrado, e também para promover, não só com organizações comunitárias, mas também promover discussões políticas, né, aqui, junto aos órgãos públicos. Então tem IEB, tem o próprio IPAM, que está aqui agora fincando também raízes, né, sólidas já há algum tempo, né, em atividades, CTI, sabe? Tem uma série de organizações não governamentais que hoje eu acho que eles somos uma rede, né? Uma grande rede de apoio a essas organizações comunitárias, indígenas, né? Comunidades tradicionais, né? Que trazem esse apoio, né? Essa sustentação, né? De captação de recursos e discussão com os órgãos públicos, né? Para a gente discutir não só esses pequenos apoios, mas também as políticas públicas que de alguma forma afetam toda essa região, né, todo esse território. E as redes, né, de organizações comunitárias, né, a Rede Cerrado, né,
o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, a PIB, a POIME. Então, quer dizer, tem várias outras organizações comunitárias também que estão diretamente nesse enfrentamento aí, né, contra o que vem acontecendo em todo o bioma, né? Então, mudou, eu acho que mudou essa relação, sabe? Esse apoio que hoje existe, né, por meio dessas organizações que de alguma forma foram fortalecidas. Eu acho que também, acho só para corroborar e complementar o que você está dizendo, também o próprio poder público se movimentou e tem um plano de combate ao desmatamento cerrado similar ao PPCDAN da Amazônia. Acho que ainda carece de mais musculatura, digamos assim, mas era algo que desde a criação do Fundo Eco não existia, não é isso mesmo? Não, esse plano foi desenvolvido ao longo dos anos, né, principalmente quando veio o primeiro governo Lula. Claro que carece ainda de reformulações, de continuar avançando, né, na perspectiva da conservação. E hoje a gente vê, Fábio, inclusive estava até em reunião hoje, a gente discutindo sobre isso, que existe, diferente da Amazônia, uma necessidade enorme de criar áreas protegidas no Cerrado. Sabe, a gente tem um percentual muito pequeno, acho que 3 ou 4%, né, de áreas protegidas no bioma cerrado, enquanto na Amazônia a gente chega em quase, acho que 30, alguma coisa assim, né? Eu não sei muito bem essa proporção, mas é bem diferente do que existe lá, né? Mesmo porque, assim, eu acho que a visão que existe ainda hoje é de que o Cerrado ainda é essa frente de expansão do agronegócio, né? Ainda, assim, vem cada vez crescendo, né, os desmatamentos no Maranhão, no Tocantins, na Bahia, nessa região do Mato Piba, né? E com dificuldades enormes. A gente está reconhecendo os territórios das comunidades, reconhecendo áreas que têm que ser protegidas, né? Sem gente também, né? Até mesmo para que a gente tenha um bioma aí com, assim, um percentual mínimo de proteção, né? A gente sabe que é necessário. Daqui a pouco, né, a gente vai ter realmente uma dificuldade enorme desse bioma dele ser reconhecido, inclusive, como, né, áreas ali talvez isoladas e tudo conservadas, mas assim, enquanto um grande bioma homogêneo, talvez a gente não tenha mais ele em poucos anos, né? E a gente sabe da importância que tem o bioma cerrado, né? Principalmente para a água, né? Que a gente está falando aqui de seca, né? Principalmente para a água, como é que daqui a pouco a gente quer que tenha recargas nos aquíferos, né? Nos lençóis aí que a gente tanto necessita para abastecimento humano, para agricultura, se a gente não tem mais floresta para que essa recarga, né, dos aquíferos ela seja realmente preenchida, né? Então, a gente precisa rediscutir mesmo a questão da conservação dessas áreas. Sem dúvida nenhuma. Agora, Rodrigo, voltando ao Fundo Ecos, né? Quem está escutando a gente imagina assim, não, são 30 anos, está chegando na casa de 1.000 apoios diretos, mais de 25 milhões de dólares alocados nas iniciativas, deve imaginar assim, está sobrando recurso. E eu queria que você falasse um pouco dos desafios de manter a contínua captação de fontes nacionais e internacionais para manter de pé esse trabalho. Olha, Fábio, não sobra não, sabe? Mas a gente tem uma equipe aqui, eu acho que muito competente e sabe um pouquinho o caminho das pedras, né? Para que a gente possa captar esses recursos, né? Por exemplo, desde 2013, o Jeff, ele graduou o nosso PPP Ecos na época, né? Para uma posição que faz com que a gente dispute o recurso com o próprio governo. Porque o recurso do Jeff é alocado para os países, né? Então, a gente elabora um projeto, submete ao governo brasileiro esse projeto, né, em parceria com o PNUD, e diz, a gente queria essa parcela desse recurso porque a gente executa muito bem, já há alguns anos, faz esse trabalho, né, em parceria e em benefício da sociedade como um todo também, né? Então, a gente disputa esse recurso com o governo brasileiro, que tem uma certa dificuldade, uma certa morosidade, né, para administrar de vez em quando também parte desses recursos, né? Então a gente vem captando esse recurso. Teve ano que a gente não conseguiu, o governo brasileiro não deu a carta de endosso. A gente pode imaginar, né, que governo foi esse no passado, né?
E também agora temos realizado cada vez mais e diversificado os financiadores, né? Então a gente tem captado recursos com o Fundo Amazônia, né, para entrar nessa outra região, não é só Cerrado, né? Temos realizado captações com outros financiadores privados, BNDES, empresas também, sabe? Então, quer dizer, a gente tem feito um trabalho em razão da necessidade que a gente vê nos territórios, como a gente apoiar as organizações sociais que estão também naqueles territórios. Tem organizações que são muito importantes de serem fortalecidas em alguns territórios. Então, lá no Bico do Papagaio, né, como é que a gente ajuda aquela organização que às vezes está um pouco isolada, a gente leva recursos para eles também, né? Então, lá no Mearim, no Maranhão, lá no oeste da Bahia, né? Então, territórios que são estratégicos e são hotspots de conservação, e como é que a gente atua também para fortalecer eles. Então, a gente faz muito isso, capta recursos, faz uma parceria, né? Executa recursos com doadores que são um pouco mais flexíveis, outros não, né? Mas a gente tem feito aí uma mágica para interagir com esse universo de doadores, né? Explicar o conceito da conservação por meio do uso sustentável e chegar nessas comunidades que são comunidades muito frágeis. Nosso apoio, em geral, vai para essas comunidades mais frágeis, sabe? Sempre para o meio rural, né, Fábio? Então, a gente apoia essas organizações que muitas vezes não teriam apoio tão fácil, por exemplo, para fazer mesmo a casa de farinha, né? Então, a gente chega lá e consegue organizar um território de maneira que eles tenham uma organização mais central ali, mais próxima deles, né? Que seja estratégico para a gente, e naquele universo, no entorno deles tem ali, né, outras organizações menores ainda que recebem apoio também, né? Então a gente tem várias estratégias para captar recursos e para esse recurso chegar naqueles realmente que mais precisam. Agora, Rodrigo, a gente escuta muito, ouvindo muito a voz de financiadores, em geral, não vou citar nenhum, mas que costuma dizer que o desafio de fazer esse recurso chegar nessas comunidades, nesse tipo de organização, entre aspas, mais frágil, sobretudo o argumento do compliance. Como é que vocês têm lidado com isso? Olha, Fábio, não é fácil a gente chegar nessas organizações realmente que necessitam desse tipo de apoio, né? Muitas vezes a gente tenta, como eu te falei, né, fortalecer uma organização mais regional, que está naquele território, já está inserida naquele território, né? Também não queria citar, mas ela está inserida naquele território e que ela tem uma relação de confiança muito grande com aquelas organizações locais, né? Então, a gente chega por eles, né, para fortalecer aqueles menores que realmente estão precisando mais, né? Então, é uma forma de atuar sempre em parceria, sabe? Então, a gente tem uma parceria forte com organizações que estão no território, que são mais fortalecidas, que a gente pode desembolsar recursos de uma maneira mais tranquila, para que eles também tenham ali uma relação, né, de confiança maior com essas outras e que possam, inclusive, acompanhar essas outras organizações mais frágeis. A gente está em Brasília, né? Então tem toda essa dificuldade de estar em todos os rincões do país, né? Todos os territórios, mas por meio de parcerias, né, estratégicas, a gente consegue chegar até eles, né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai entrando nos territórios, né, e chegando em toda uma relação até mais de confiança realmente, sabe? Você chega com alguém que está naquele território, né? Você chega de outra maneira, né? Você chega, né, já com um olhar realmente daquelas comunidades que estão lá há muito tempo, né? Fantástico. E, Rodrigo, para fechar essa questão da captação, do fluxo de recursos, vamos dizer assim, uma outra coisa que a gente escuta com uma certa facilidade, eu queria te ouvir sobre isso, é aquela frase, entre aspas, que diz assim, que sobram recursos e faltam bons projetos. Como é que você lida com esse tipo de fala? Olha, não sobra não, Fábio, para tu ver, né? Essa semana a gente encerrou
um edital que estava aberto, um edital do GEF, em parceria com o BNDES, era o 39º edital. Nós temos aí nesse edital 4.200.000 reais, você vê, não é muito recurso, né? E chegaram 117 propostas. Quer dizer, se você for somar 117 propostas, chega talvez a 10 vezes ou 20 vezes o volume de recursos que a gente tem, né, disponível, né? Quer dizer, assim, a gente tem, e dentro dessas 117 propostas, tem muita proposta boa, né? Realmente, quer dizer, a gente não tem esse recurso, né, facilitado para chegar a muitas organizações que poderiam realizar um belíssimo trabalho nos diversos territórios do Brasil, né? Então, quer dizer, a gente vai selecionar uma pequena fração desses projetos, né, com o recursozinho que a gente tem, né? Mas se tivesse mais recursos, poderíamos atender realmente uma demanda muito maior, né? Muito melhor e uma demanda qualificada, com bons projetos, sabe, Fábio? Então, a gente tem muitas organizações em todos esses territórios que a gente não consegue chegar, né? Que a gente não consegue atuar porque realmente não tem recurso disponível para chegar até eles, né? E não é assim, e também eu até diria que o ISPN é uma organização média, né? Não vou dizer que é pequena, mas nem grande, mas é média, né? Mas tem muitas outras organizações que estão também atuando nesses territórios, né? E também não conseguem, né, o volume de recursos necessário para chegar e realizar boas atividades. Se a gente tivesse, né, o volume de recursos necessário para atender todas essas boas propostas que chegam até a gente, chegam até o DGM, ao Fundo Casa, a outras organizações que também lançam editais, né? Com certeza a gente não estaria nessa penúria, né, ambiental, né, que acontece hoje em todo o Brasil. E, Rodrigo, para a gente fechando aqui, cara, acho que todo mundo concorda e vislumbra a conexão óbvia entre as agendas ambiental e social. Mas, no entanto, as organizações que operam essas agendas, elas acabam muitas vezes operando de forma meio fragmentada ou especializada. E o Fundo Ecos justamente tenta apoiar iniciativas que cruzam essas duas agendas e outras. Queria que você falasse um pouco mais como é que vocês enxergam isso. Exatamente, Fábio. Acho que assim, desde o começo, a estratégia foi sempre chegar por meio da sociedade, da conscientização desse público, que é um público-alvo nosso, para que a gente pudesse discutir a questão ambiental. Chegar por meio da valorização da produção, da agregação de valor, entendeu? Para que diminua o impacto no desmatamento. Para que eles, sei lá, para que eles desmatem o menos ali a uma beira de rio, ou para que evitem realmente o desmatamento que pode ser desnecessário se você tem uma agregação alta de valor de alguns produtos, né? E demonstrar ou trazer também a agregação de valor de produtos, como, por exemplo, que a gente tem aí, que, como eu te falei, o Baru, né? Que não era considerado como um produto de valor comercial. E hoje é um produto valorizadíssimo, como eu estou te dizendo, né? Está chegando por meio de containers nos Estados Unidos, as academias, porque a castanha que tem um valor nutricional altíssimo, né? Então, a valorização desses produtos, a valorização do que a gente chama de conservação por meio do uso sustentável, faz com que a gente consiga agregar maior valor, dar melhor qualidade de vida para essas famílias, fazer com que tenha uma consciência, né, daquele território que estimule eles também até para dizer, dissociar muitas vezes, né, um produto de uma questão de muitas vezes pobreza, né? Como é o Bambaçu no Maranhão, meu estado, né? Muitas vezes o mesocarpo do Bambaçu, que é um subproduto do coco, era associado porque a pessoa não tinha dinheiro para comprar a massa para fazer um bolo, um creme, alguma coisa, utilizava o mesocarpo Bambaçu. E a gente ouvia, né, as crianças lá no colégio dizer, não vou comer esse mesocarpo porque eu tenho ele em casa, eu prefiro a Coca-Cola, eu prefiro uma outra coisa, não vou comer essa massa que eu tenho disponível em casa, porque associava a pobreza, né? E hoje não, hoje a gente está agora num resgate muito grande
tanto desse conhecimento tradicional, quanto da valorização desse produto para chegar no mercado formal, né? E ele está chegando, você vai no Carrefour, está lá o mesocarpo babaçu da Asmobip, o mesocarpo babaçu lá da cooperativa lá, da Central do Cerrado, que é vendido, que vem de diversas comunidades rurais do Maranhão, de quebradeiras de coco babaçu, né? Valorizando esse produto, né? Quer dizer, dando ali um sentido que muitas vezes eles não tinham, né? Quer dizer, resgatando esse valor não só econômico, mas cultural para eles também, né? Então, o menino vai comer a merenda escolar, a alimentação escolar no colégio dele, dizendo, não, eu tenho esse mesocarpo babaçu, e esse mesocarpo babaçu é vendido lá no supermercado, lá em São Paulo, em Brasília e tudo mais. É cada vez mais valorizado isso, né? Então, quer dizer, trazer essa mensagem, né, de que os produtos da sociobiodiversidade eles estão chegando também, né, em prateleiras formais, valoriza até essa mensagem lá para o pessoal que está no campo, né, fazendo esse extrativismo, né, e ganhando cada vez mais também. Valoriza o ambiente deles, né, dá retorno financeiro para essas comunidades, né, e traz esse resgate também cultural muito importante para essa parcela da população. Descolando a pele do meu pescoço pálido, minha boca cálida, meu desejo ávido. Pô, fantástico, cara. Embora eu não tenha perguntado sobre sociobioeconomia, que é um termo que está em moda, em disputa, a tua resposta, eu acho que ela exemplificou de maneira muito didática, né, um exemplo de sociobioeconomia, mas só para não deixar passar, como é que vocês têm feito esse debate da bioeconomia e em que lugar que vocês têm ocupado um pouco nessa, entre aspas, disputa desse conceito? Aqui a gente faz parte do observatório da sociobioeconomia, né, da sociobiodiversidade, o sociobio. Nós ajudamos a criar esse observatório, somos a Secretaria Executiva do Observatório da Sociobiodiversidade, que a gente não chama de sociobioeconomia, por uma questão, inclusive, conceitual, né? A gente traz a sociobiodiversidade, né? Para a gente é importante, inclusive, esse conceito, sabe, Fábio? Bioeconomia, às vezes, está muito ligado a uma visão mais empresarial, né, assim, puramente econômica, sabe? Também a gente traz um pouquinho esse viés da sociedade que é importante para a conservação da biodiversidade, né? Então a gente traz esse conceito, inclusive, para a gente fazer uma discussão política, né? Não só com as comunidades, mas também com a sociedade de maneira geral e com governos, para a gente tentar realmente trazer a necessidade da importância da sociedade para a conservação. Pô, fantástico, Rodrigo. Obrigado. Te agradecer demais pelo papo, super didático. E para fechar, te convidar a fazer a reflexão final, o merchan final, que você quiser. Fábio, eu convido vocês a visitar nossas páginas aí do ESPN, né? Do Fundo Ecos. Tem vários outros sites que a gente tem, o cerrado.org.br, traz muita informação de conservação. O Cerratinga, que tem produtos do Cerrado da Caatinga, que muitas vezes a gente também desconhece, né? Então, para conhecer esses produtos, com receitas e tudo mais, né? Então a gente traz essas informações. E eu também queria convidar vocês para fazer uma reflexão, né, do nosso papel na sociedade, sabe? Para o que a gente pode fazer para ajudar, né, Fábio? Então a gente está sempre aí com campanhas, né, campanhas de valorização do Cerrado, de valorização das famílias que vivem no Cerrado, né? Não só no Cerrado, sabe? Também outros biomas que também estão passando por uma necessidade da gente rediscutir o papel, né, da sociedade urbana para o meio rural, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode valorizar essas famílias, como é que a gente pode apoiar, né,
seja às vezes participando de uma dessas campanhas, seja consumindo esses produtos que estão nas prateleiras, sabe? Então, assim, queria, né, deixar essa mensagem, sabe? Assim, de ver de que forma realmente a gente consegue se relacionar melhor, né, com essas organizações que muitas vezes sofrem de um preconceito enorme, né? Seja preconceito né, até de conseguir garantir direitos de moradia, garantir direitos de crédito e tudo mais, né? Quer dizer, são poucas organizações, né, que conseguem realmente passar, né, por sei lá, desses momentos tão difíceis que a gente tá passando agora, né, e conseguir realmente ser valorizadas, né? Então, eu chamo para a gente pensar, repensar nosso modo de consumo, nosso modo de ver o mundo e assim valorizar da melhor maneira possível essas organizações comunitárias, sociais que tanto precisam. Pô, obrigado, Rodrigo. Adorei, cara. Valeu demais. Muito bom mesmo. Valeu, Fábio. Muito obrigado.